Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a vitória do Fluminense contra o São Paulo. O Fluminense que fez uma boa partida, somou mais 3 pontos e a gente se vê numa situação bem legal, né, caso a gente consiga vencer o Juventude daqui a 14 dias pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E o jogo contra o São Paulo era um jogo muito complicado, porque antes o Corinthians tinha vencido o jogo deles contra o Flamengo por 2-1, e caso o Fluminense não vencesse o Corinthians, ficaria na zona de rebaixamento, e o Fluminense entrou contra o São Paulo, então ali sabendo que precisava da vitória. Só que cada vez mais o Fluminense vem demonstrando sua força dentro do Maracanã. Os times estão aqui no Maracanã, o Fluminense está conseguindo boas vitórias, e não foi diferente ontem. O time do Fluminense também, né, que teria que se adaptar à ausência do André. Ainda não tínhamos o Martinelli, que era o titular da posição ali. Então o Mano Menezes teve que começar o meio de campo ali, né? Facundo Bernal, que foi contratado para o lugar do André, fez uma boa partida até, diga-se de passagem. Começou com o Nonato no lugar do Martinelli e o Marcelo na lateral esquerda, que o Marcelo por si só, né, é um show, um espetáculo você vendo o Marcelo jogar. Mas o time do Fluminense conseguiu demonstrar dentro de campo muita força, muita concentração, tanto que abre o placar num golaço do Cão Elis, passe do Ganso, e depois no finalzinho da partida faz 2-0 com o gol do Keno, e o Keno meio que parece estar pedindo desculpas para a torcida, né? Porque no jogo contra o Juventude, quando ele faz o gol do Maracanã, ele meio que pede a torcida para ficar quieto, e ontem ele mete o gol e vai ali meio que pedir fazer as pazes com a torcida. Dito isso, o que a gente pode tirar dessa vitória do Fluminense contra o São Paulo? O Fluminense chega a 27 pontos, começa a vislumbrar, né, se afasta da zona de rebaixamento, só não vai se afastar mais devido ao Corinthians ter vencido sua partida. Tem um jogo difícil em Caxias do Sul contra o Juventude que vai jogar no meio de semana agora, um jogo atrasado da 16ª rodada, se eu não me engano, contra o Cuiabá. Então, caso o Juventude não consiga vencer esse jogo contra o Cuiabá e o Fluminense vença o Juventude quando retornar da paralisação do Brasileiro, o Fluminense pode ir a 30 pontos, passar a Juventude, passar a Grêmio, passar a Criciúma, ou seja, o Fluminense pode ganhar 3 posições dependendo da combinação de resultados que tiver quando voltar da data FIFA. Mas o que é o principal? O Fluminense conseguiu voltar a vencer. Um ponto também que tem que destacar aqui são os números do Thiago Silva. O Thiago Silva fez 9 partidas com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Das 9 que ele estava em campo, foram 8 vitórias e um empate. O Fluminense não tomou nenhum gol. Então a gente vê como que o fator Thiago Silva também foi importante para essa arrancada. Para mim, essa arrancada fica caracterizada por alguns personagens. O Fábio, que no jogo contra o São Paulo também, ele nos momentos que ele é exigido, ele faz boas defesas. O Thiago Silva, que deu uma organização defensiva para o Fluminense fora do comum. Foram 17 jogos no primeiro turno, todos os 17 jogos tomando gols. O Thiago Silva entra, a defesa muda completamente. E o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso tem sido um termômetro para esse time. Ele chama a responsabilidade, ele consegue dar passes, como foi esse passe pro gol do Cauã Elias hoje. E o John Arias, que é nosso motorzinho, né? O tempo todo correndo e conseguindo apresentar um bom jogo. Então tinha um time do Fluminense muito bom, muito bem, como a gente pode dizer, bem preparado para esses desafios que a gente tem pela frente. Então a gente tem Juventude agora no Brasileiro, tem Botafogo. Entre esse jogo do Botafogo tem os confrontos da Libertadores. Então isso tudo a gente começa já a vislumbrar uma grande chance, né, da gente até ter um confronto. Vai ser um confronto difícil contra o Galo, mas com totais condições de passar pela Taça Libertadores. Então tomara que o Mano Menezes aproveite esses 14 dias para trabalhar melhor o time. O Germancano também, na coletiva de ontem, o Mano acabou falando que ele teve. Ele teve uma inflamação no tendão do pé, por isso que ele está tanto tempo fora. Mas há uma perspectiva muito grande do Germancano já voltar após a data FIFA. E se o Germancano voltar jogando 50, 60% do que ele pode jogar, ele com certeza vai ajudar muito o time do Fluminense a continuar essa arrancada, a se livrar da zona de rebaixamento e a somar cada vez mais pontos, tanto no Brasileiro quanto avançar na Taça Libertadores. Então hoje a torcida do Fluminense está muito feliz com o trabalho do Mano Menezes e com a crescente de alguns jogadores, né? Que isso continue para a sequência da temporada. Agora são 14 dias aí sem o Fluminense, mas com certeza muita informação aqui no canal, trazendo muita informação de como está sendo a recuperação de jogadores, treinamento. E outra notícia positiva que o Mano Menezes falou: John Arias fica até no mínimo dezembro, janela se fechou na Europa, John Arias fica no Flusão. Só lembrando, você que está vendo esse vídeo pela manhã ou pela tarde, hoje, 8 horas, tem a nossa live.
posse de bola. Toda segunda-feira você sintoniza lá e vai ter bastante gente lá para debater com a gente, né? O Henrique do Sangue Tricolor, Nas 11 Tricolor, o Will também. Vai ter bastante gente, né? Vou até parar de falar, vou acabar com esse nome de alguém, mas tem bastante gente que vai participar da live hoje e vai ser bem legal. Então, se você puder, às 8 horas, estar junto conosco para poder debater sobre o jogo de São Paulo e sobre a perspectiva daqui para frente para o Fluminense, vai ser bem legal. Então, isso que eu te deixo o convite e também não deixe de se inscrever no canal, compartilhar nosso vídeo com os amigos tricolores, compartilhar nos grupos tricolores e ajudar o Fluminense a chegar cada vez mais longe. Saudações tricolores e até a próxima.